São 5 da manhã. Você abre os olhos, ainda cansado do dia anterior. Mais um dia se inicia. Você se arruma, toma o café e vai para o trabalho. O dia passa, resolve problemas, se desgasta, consome toda a sua energia. Você chega em casa, senta no sofá e pega o celular. Só por alguns minutos. Bom, pelo menos era o que você pensava. E quando você percebe, já anoiteceu. Você deita, dorme e tudo se inicia. De novo e de novo. Os dias passam, as semanas passam, meses passam e nada novo acontece. Sem propósito, sem aprendizado. Em que momento dessa rotina você realmente viveu? Você continua assistindo, provavelmente se identificou com alguma parte disso. Talvez você também acorde, trabalhe, volte para casa e tenha a sensação de que os dias estão passando rápido demais. Como se estivesse sempre ocupado, mas nunca realmente avançando. E hoje eu quero compartilhar uma reflexão que me fez perceber algo. Talvez eu não estivesse vivendo. Talvez eu estivesse apenas existindo. Mas, para entender essa diferença, primeiro precisamos voltar alguns séculos e conhecer uma ideia que mudou completamente a forma como eu enxergava a minha própria vida. Suas raízes foram iniciadas no século XIX por um pensador dinamarquês, Søren Kierkegaard. Ele percebeu que a vida não vem com um manual de instrução, que a nossa liberdade de escolher o que fazer com o tempo pode gerar uma angústia profunda. Décadas mais tarde, nos anos 1930 e 1940, essa ideia ganhou força total na Europa, com outro filósofo, Jean-Paul Sartre. Foi Sartre quem proclamou uma das frases mais potentes do século: o homem está condenado a ser livre. E esse é um dos pilares dessa filosofia. Como não há regras universais ou um destino escrito, cada ser é totalmente responsável pelos caminhos que toma, assim como um pintor é responsável pela sua obra ou um escritor pelas palavras que coloca no papel. Nós também somos responsáveis pelas histórias que estamos escrevendo na nossa vida. O existencialismo deixava bem claro a diferença entre existir e viver. Bom, você pode estar perguntando agora, mas isso não é a mesma coisa? Bom, eu te digo que não, porque existir é apenas estar aqui e ocupar um espaço. Viver é totalmente diferente. Pense em quantas vezes você chegou em casa e nem lembrava direito o que fez durante o dia, o que fez no trabalho ou como foi a reunião interminável com aquele seu chefe chato. Agora, viver é totalmente diferente e vai além de apenas estar presente. É se envolver, criar memórias, aprender com as quedas, amar, arriscar e buscar um propósito que te mova. Me responde uma coisa: há quanto tempo você para tudo, sai da sua casa, olhou para as estrelas e refletiu sobre a sua vida? Qual foi a última vez que você realmente se sentiu vivo? Bom, talvez dias, meses ou até mesmo anos se passaram e você continuou aí, no mesmo lugar, repetindo os mesmos hábitos, as mesmas desculpas, os mesmos problemas. Mas para isso, tudo ainda existe algo que devemos nos atentar. Se viver é uma escolha, então por que tantas pessoas acabam apenas existindo? Por que tantas pessoas sentem que os dias passam cada vez mais rápido? Por que chegamos ao final de semana sem lembrar direito o que fizemos? E a resposta é algo que te afeta todos os dias. E muitas das vezes você não percebe. Estou falando do piloto automático. E talvez você até já tenha ouvido esse termo antes. A internet está cheia de pessoas dizendo para você simplesmente sair do piloto automático. Mas a questão não é tão simples assim. Segundo especialistas, o piloto automático é um mecanismo que funciona como economia de energia do cérebro.
Com ele, você consegue realizar tarefas repetitivas com rapidez e sem muito esforço consciente, guiado pelos seus hábitos da sua rotina. Mas qual é o problema disso tudo? O piloto automático não é o defeito do cérebro, ele é um mecanismo natural e faz parte da nossa evolução. O grande problema é quando ele deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a controlar sua vida, sua rotina e suas escolhas. Se aproximarmos isso para a filosofia, o que a ciência chama de piloto automático é muito parecido com o que o filósofo Jean-Paul Sartre chamava de má-fé. Para ele, a má-fé acontece quando uma pessoa abandona sua liberdade de escolha e passa a viver de forma anestesiada, fingindo que não tem controle sobre a própria existência. E talvez seja exatamente isso que acontece com várias pessoas. Não porque elas escolheram viver assim, mas porque pararam de perceber que ainda têm a liberdade de simplesmente escolher. Chegar até essa conclusão foi uma luta, mas mesmo depois de entender a diferença entre existir e viver e compreender o que realmente é o piloto automático, eu ainda me fazia algumas perguntas. Como um ser perde essa consciência? Como alguém deixa de perceber que está vivendo no piloto automático? A real é que não acordamos de um dia para o outro e decidimos abandonar nossos sonhos, nossos projetos ou nossa capacidade de refletir sobre algo. Isso pode estar acontecendo aos poucos, em pequenas escolhas, em hábitos ruins repetidos, em ações que consomem cada minuto livre do nosso dia. E talvez nunca tenhamos vivido em uma época tão cheia de distrações quanto a atual. O celular, smartphone ou o seu passatempo em dias tediosos e repetitivos, bom, chame do que você quiser. Esse aparelho que na maioria das vezes passa despercebido é utilizado muito como extensão do corpo. Os aplicativos que usamos diariamente são projetados para te prender o maior tempo possível. Notificações, aplicativos de entrega, redes sociais, vídeos curtos e lojas online. E sabe o que eles têm em comum? Bom, é simples. Todos desejam a sua atenção. Porque quanto mais tempo você permanece olhando para uma tela, mais dinheiro alguém ganha. Esse esquema todo foi feito simplesmente para te prender e lucrar com o seu tempo. E não estou aqui para pintar o celular como o vilão de tudo, mas para alertar que algo tão inofensivo está te privando de viver. Agora pense comigo e responda algumas perguntas. Qual a primeira coisa que você pega quando chega em casa? O que está na sua mão? Enquanto janta com sua família, quando vai ao banheiro ou no primeiro minuto em que acorda? Bom, provavelmente para todas essas perguntas existe uma resposta: o celular. Eu sei como é difícil deixar de olhar para as telas, mas ainda existem maneiras de reduzir e muito o tempo que passamos no celular. Antes de pegar o celular ou quando estiver usando as redes sociais, pense: será que esse é o melhor uso do meu tempo? Será que não há outras coisas importantes para fazer? Uma simples pergunta que pode quebrar esse ciclo. Talvez você descubra que o problema nunca foi o celular. O problema foi deixar que ele decidisse como você gastaria o tempo da sua vida. Antes de continuar este vídeo, eu preciso esclarecer uma coisa. Minha intenção nunca foi dizer que uma rotina simples é algo ruim. Talvez você tenha um trabalho que goste, talvez tenha uma família que ama, talvez esteja satisfeito com a vida que construiu. E se esse for o seu caso, está tudo bem. O problema não é ter uma rotina. O grande problema é quando existe uma voz dentro de você dizendo que algo precisa mudar, que existe algo que você quer construir, aprender ou conquistar, mas por algum motivo você continua parado no mesmo lugar. E foi exatamente assim que eu me senti durante muito tempo. Foi nesse contexto em que li uma frase que mudou o modo em que eu olhava as coisas. Henry David Thoreau, filósofo, poeta e naturalista norte-americano, proclamou: o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela. Embora Thoreau defendesse uma vida simples e não buscasse a riqueza,
A fala dele me fez perceber algo muito importante. Independentemente do objetivo que você tenha, existe uma pergunta que nunca deveria ser ignorada. Quanto da sua vida você está disposto a trocar por aquilo que deseja? Thoreau levou essa filosofia tão a sério que se isolou completamente em uma cabana na floresta, vivendo de forma totalmente autossuficiente por mais de 2 anos. Ele não queria acumular bens. Ele queria descobrir o que era essencial. Thoreau decidiu viver de acordo com aquilo que acreditava. Guiado pelos seus próprios princípios, trocou seu tempo em busca de uma vida mais consciente. Ao viver de acordo com seus princípios, deixou reflexões que continuam fazendo pessoas, mais de um século depois, questionarem a própria maneira de viver. E foi aqui que eu percebi uma coisa. O problema nunca foi trabalhar, nunca foi ter responsabilidades. O verdadeiro problema era perceber que eu estava trocando algo que nunca poderia recuperar: o meu tempo. E sem perceber, junto com ele, eu também estava abandonando projetos, sonhos e possibilidades. E esse foi o ponto de partida para iniciar este canal. Eu poderia esperar pelo momento perfeito, ou, com muita dor, aceitar que ele nunca chegaria. Durante meses eu procurei a ideia perfeita, o nome perfeito, a identidade perfeita, o roteiro perfeito. Mas no fim de tudo, eu percebi uma ironia. Enquanto eu estudava e pesquisava sobre como viver de forma mais consciente, eu continuava ali, adiando a única escolha que realmente dependia de mim: começar. Contudo, ainda continuo sendo um cara comum. Continuo trabalhando, continuo tendo limitações, continuo cheio de dúvidas. Mas a diferença é que, pela primeira vez, eu parei de esperar que elas desaparecessem para dar o primeiro passo. Esse primeiro passo pode não mudar tudo de uma vez, mas ele muda uma coisa essencial: a direção. Pode vir com frustrações ou alegrias, com erros ou aprendizados, com fracasso ou sucesso. Bom, quem vai responder todas as questões é o tempo. O importante foi que o primeiro passo foi tomado, mesmo com todas as dificuldades ao meu caminho. Bom, ainda assim, muito provavelmente amanhã o despertador toque novamente. Eu continuo indo para o mesmo trabalho, talvez as coisas ainda demorem para mudar, mas a partir de hoje existe uma diferença. Hoje eu sei que estou construindo algo que faz sentido para mim. Talvez isso seja o verdadeiro significado de viver. E se você também sente que existe algo dentro de você esperando para ser construído, talvez essa jornada também seja sua.